Graça e paz a todos, amém? Eu estou feliz com Jesus de poder estar aqui junto com vocês e poder compartilhar um pouco a palavra de Deus. Como o pastor bem salientou, nós somos obreiros ali da comunidade cristã, somos um, e juntos com o pastor Sandro nós cultuamos, servimos aos irmãos, somos ministros do Evangelho de Cristo naquele lugar. E eu, então, como o pastor apresentou, meu nome é Wellington Ribeiro. A gente tem um costume lá de me apresentar dessa forma. Eu sou o Wellington da Kedma, né? E nós estamos juntos, servindo a Jesus na comunidade Somos Um. E nesse tempo, servindo a Deus, nós já pregamos em alguns lugares, já pregamos em outros estados, mas o interessante é que todos nós somos uns ministros. É diferente pregar aqui do que pregar para um colega seu? Talvez não, porque a mensagem é poderosa de qualquer forma. Então todos nós somos ministros do Evangelho. Quer seja aqui no púlpito, quer seja para um colega, um familiar, um amigo, você é um ministro de Cristo Jesus. E por você ser um ministro de Cristo Jesus, eu quero trazer uma mensagem que vai ativar a sua fé nele. E você vai conseguir, através dessa palavra, alcançar objetivos inimagináveis. Você vai conseguir, através dessa palavra, desfrutar daquilo que é o melhor de Deus para a tua vida. Você crê nisso nessa noite? Amém? Então eu quero que você leia comigo um texto em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos e logo após nós já vamos desfrutar da palavra de Deus. Além de estar na Somos Um, de compartilhar a palavra, ajudar na liderança, eu tenho um canal no YouTube e estou engajado nesse canal. Creio que logo alcançarei 1000 inscritos lá, já está perto. O nome é Filho Amado. Se você quiser depois, procure o meu canal no YouTube, só colocar canal Filho Amado, vai ser o primeiro que vai aparecer ali. Ali a gente tem compartilhado a palavra da graça, o Evangelho de Cristo, esclarecendo alguns assuntos da Bíblia, da palavra de Deus, de uma forma cheia de graça. E aprendendo, crescendo aos poucos, eu tenho certeza que nós vamos alcançar muitas vidas. Amém. Efésios capítulo 1. Olha só o texto. Eu vou ler até o versículo 9. Até o versículo 9. Efésios 1. Eu vou ler a partir do versículo 3. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Amém? Glória a Deus, que texto lindo e maravilhoso. E eu queria frisar novamente o versículo 3 para você. Olha que mensagem, que palavra, que afirmação de Deus a teu respeito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Você já é abençoado.
Você não vai ser abençoado. Aqui está no passado. Ele já te abençoou. Não é vai te abençoar ou te abençoará. Você já é abençoado. Por que que você já é abençoado? Porque você está em Cristo Jesus. Porque agora não é mais o que você faz para se achegar a Deus. Agora é o que Jesus fez para te tornar justo perante Deus. Para te tornar santo diante de Deus. Para te tornar irrepreensível diante de Deus. Então nós temos duas posições principais nos cristãos de hoje em dia. Aqueles que estão querendo a bênção, aqueles que estão indo atrás de bênção, aqueles que estão orando para ser abençoado, aqueles que estão orando para receber os milagres, aqueles que estão buscando algo poderoso de Deus, aqueles que estão buscando um milagre do eterno, aqueles que estão tentando fazer algo a mais para que Deus olhe para ele de uma forma diferente. Essa é a posição primeira que nós vemos. Mas a segunda posição, e aos que estão surgindo hoje em dia, voltando ao Evangelho, é aqueles que não olham para o que faz, mas é aqueles que olham para o que Jesus fez. É aqueles que não querem ser abençoados, mas são aqueles que já sabem que são abençoados por causa de Jesus. É aqueles que não vão buscar um milagre, mas já sabem que tem um milagre no Cristo ressurreto. Esses são aqueles que Deus está levantando nos nossos dias para anunciar que Deus é amor, que Deus é graça, que Deus é paz e tem nova vida e nova história para todos nós. Porque se eu estou firmado naquilo que eu posso fazer para me achegar diante de Deus e para que Deus olhe para mim com um olhar bondoso e de amor, eu estou agindo por justiça própria. Eu estou agindo baseado nos princípios da lei. Quais são os princípios da lei? Na lei eu faço o que é bom e eu recebo o que é bom de Deus. Mas se eu transgrido a lei e faço o que é mal, eu recebo as consequências, culpa, condenação. Mas nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E na graça não é mais pelo que você faz, mas é pelo que Jesus fez na cruz. Aleluia! Por isso, bendito seja o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Quantas bênçãos? Todas. Você é abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluias! Eu quero ler um texto com vocês que está em Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Aleluias. Romanos 5, 17. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluias. Você vê o comparativo aqui? A morte reinou pela ofensa de um. A morte reinou por meio de Adão. Por causa de Adão a morte reinou. Por causa de Adão o pecado entrou no mundo. E olha que interessante que eu queria lembrar vocês. Como foi a queda de Adão? Como foi a queda de Eva? Como eles saíram da posição de justos? Como eles saíram da posição de imagem e semelhança de Deus? Como pode eles terem perdido a glória de Deus? Como pode eles terem perdido a vida eterna de Deus? Qual foi a artimanha de Satanás? Qual foi a palavra que Satanás liberou para que eles abrissem mão da justiça de Deus, abrissem mão da posição de justos e filhos de Deus e caíssem? Às vezes a gente não presta atenção, mas os métodos do diabo não mudam, são os mesmos. Vamos ler juntos. Gênesis 3. Gênesis 3. Aleluia. Nós estamos entendendo a palavra de Deus, amém?
Amém? Quantos vão reinar em vida aqui depois dessa mensagem? Glória a Deus. Gênesis 3, versículo 4. Olha o que a serpente disse à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Esse é o registro da queda e do início do reino da morte e do início do reino do pecado, do início da transgressão humana. E olha só o ponto de partida, o que a serpente disse: certamente se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Mas espera aí, Deus não disse para Jesus e para o Espírito Santo: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança? Então eles eram ou não eram como Deus quando Deus criou? Eram sim ou não? Eram. Então a serpente, ela se fez como uma falsa verdade, para que eles obedecessem ou desobedecessem uma ordenança de Deus e obedecessem uma sugestão do diabo. Qual é a sugestão do diabo para você hoje? Você não é abençoado. Você não é igual a Deus. Você não tem o que Deus falou que você tem. Você não é tudo aquilo que Deus disse a teu respeito. Até porque você é pecador. Até porque você é um derrotado. Até porque você não pode se achegar diante de Deus. Quem disse que você pode subir num altar? Quem disse que você pode ir na igreja? Quem disse que você pode orar? Essa é a artimanha de Satanás. Mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Se você levantou a mão, confessou com a sua boca que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, hoje você não é mais você, você é Cristo. Porque Paulo ele diz assim: hoje a vida que eu vivo não vivo em mim mesmo, mas eu vivo por Cristo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura, por isso você é aceito diante de Deus de novo. Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio de mim. Por causa de Jesus, hoje você tem acesso livre ao Pai. Por causa de Cristo Jesus, hoje eu posso estar aqui pregando a palavra de Deus. Por causa de Cristo Jesus, hoje você pode chegar com ousadia no Santo dos Santos e dizer: Pai, estou aqui. Por causa de Jesus, é por causa dele que hoje você pode reinar em vida. Vamos voltar lá em Romanos 5,17. O amado está tendo trabalho comigo ali hoje, ali no Data Show. Mas vamos lá, Romanos 5,17. Olha só: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Percebeu que a chave para você reinar em vida, a chave para você desfrutar do reino de Deus, a chave para você ser vitorioso e mais do que vencedor, são duas. A primeira é receber a abundância da graça. O que é receber a abundância da graça? O que é graça? Graça é o favor imerecido, na primeira terminologia que vem na nossa mente. Mas eu quero dizer para você que a graça, ela é muito além. A graça é o próprio Jesus. João diz que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Jesus é a graça e a verdade. Então o primeiro ponto é para você receber a abundância da graça, a abundância de Cristo na tua vida. Já ouviu aquele louvor, tem tudo a ver com Ele? Já ouviu aquele louvor, tem tudo a ver com Ele? Já ouviu aquele louvor que diz que tudo é por Jesus, tudo é dele?
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É exatamente assim que você tem que viver. Você tem que viver por Jesus, porque quando você vive por Jesus, quando você está em Jesus, quando você fala de Jesus, quando você vive Jesus todos os dias, não tem lugar para as artimanhas de Satanás, para te tirar da posição em Cristo Jesus. Mas quando você começa a olhar para si, quando você começa a olhar para o que você faz, quando você começa a olhar para como você se porta, para como você age diante de Deus, aí você começa a sair da abundância da graça. Você começa a decair da graça, porque você está voltando para o princípio de lei. Princípio de lei é olhar para o que eu faço. Princípio de lei é olhar para o que os outros fazem. Mas a graça é receber, eu mesmo não merecendo, eu sei que eu recebo, porque Jesus foi dado por amor de mim, e eu não merecia, mesmo assim ele morreu em meu lugar. Por isso eu agradeço a Jesus hoje, porque através dele eu posso reinar na minha vida, reinar em vida. Vou dar para você um exemplo de reinar em vida. Há alguns meses atrás, eu fiquei muito mal. Sabe quando você sente e sabe que vai te dar uma gripe forte? Você sente, você já sabe. E eu estava assim, trabalhei o dia assim, fiquei mal durante o dia. E eu sabia que ia me dar uma gripe forte. E quando você percebe que vai te dar uma gripe ou sei lá o que, você geralmente tem um escape primordial, que é o remédio. A ação preventiva, né? Eu vou lá, vou tomar eu não vou falar os nomes aqui para não dar ibope, tá, que seja o Benegripe, vou tomar o Benegripe, o Multigripe, o sei lá o que é o gripe, né? Porque são os vírus, né? São os vírus para combater outros vírus, né? São uma droga para combater um mal. Então você vai correndo lá para a caixinha de remédio e já toma o remédio. E eu lembrei da minha caixinha de remédio, né? E eu falei, não vou tomar. E eu me lembrei de um texto de Isaías capítulo 53. E eu quero ler com vocês o texto que o Espírito Santo me fez lembrar. Isaías 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Pode passar. 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O Espírito Santo me fez lembrar desse texto, e eu falei, eu estou em Cristo Jesus. Declarei em voz alta ali onde eu estava, falei, não aceito essa enfermidade agora, e eu declaro que eu estou em Cristo Jesus, e por causa disso eu sou curado de toda e qualquer enfermidade. Adivinha o que aconteceu? Continuei do mesmo jeito. Oh, aleluia, assim que é lindo. Assim que é lindo, porque Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se o texto bíblico e se a palavra de Deus afirma que você está em Jesus, você já venceu também. Romanos capítulo 8, a partir do 31, diz que nada pode te separar do amor de Deus, e você é mais do que vencedor por causa de Cristo Jesus. E esse é o porém, esse é o ponto do reinar em vida. Você vai ouvir o que Satanás diz, você vai ouvir as propostas, os argumentos dele dizendo, sabe por que você não foi curado, né? Porque você não está em Jesus coisa nenhuma. Você viu o pensamento que você teve? Você viu o que você falou esses dias para tua esposa? Você viu o que você falou para o motoqueiro que te fechou? Você viu que aquele dia você foi no culto e você começou a julgar tudo o que estava acontecendo? Então o diabo ele vem e vai colocando setas para te tirar da posição que você tem. E eu naquele momento ali, perto das 6 horas da tarde, tinha terminado o meu trabalho, sentindo aquele mal terrível, comecei a declarar.
E quanto mais eu declarava, parece que mais eu piorava. E a caixinha do remédio lá guardada. E eu falei, eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Porque eu estou em Cristo Jesus, eu sou curado em Jesus. Aí foi passando a noite, a gente foi assistir, pegou para assistir uma série, eu e a minha esposa. E daí no momento que eu coloquei a cabeça assim na parede para assistir, eu estava muito mal. O Espírito Santo me fez lembrar que todas as vezes que eu ficava mal desse jeito, o diagnóstico, quando eu ia no médico, era sinusite. Aí o Espírito Santo me fez lembrar, eu falei, então é você, sinusite. Pois eu declaro, sinusite, some da minha vida agora, porque eu estou em Jesus. Eu sou curado nele. Ele levou sobre si todas as enfermidades nossas. Então eu não aceito sinusite na minha vida. Eu declaro em voz alta, eu estou em Jesus e sou curado em Jesus. Irmãos, na mesma hora eu senti como se fosse um banho de óleo. Da minha cabeça até a planta dos pés, eu fiquei instantaneamente curado. Curado. Aleluias. Sabe o que é isso? Não é o que eu faço. Não é o que eu falo, mas é o que Ele fez, é o que Ele falou. É o que Jesus fez na cruz por nós. Ele levou sobre si todas as enfermidades, está no passado. Aleluia! Percebeu que Isaías 53 diz assim? Certamente, 4, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se você for ver a descrição messiânica de Isaías, é tudo no passado. Ele tomou, ele levou, estava sobre ele. Mas Isaías viveu há 700 anos antes de Jesus. Como ele disse que Jesus levou? Por que ele não profetizou dizendo Jesus levará todas as nossas iniquidades? O castigo que nos traz a paz vai estar sobre ele. Por que não é no futuro, se ele viveu há 700 anos antes de Cristo? Porque o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, por sua causa. Porque nós fomos abençoados nele, desde a fundação do mundo, ele nos predestinou para ser conforme a imagem do Filho. Aleluia. Amém? Está recebendo a palavra? Amém? Vamos voltar a Gênesis então, Gênesis 3. Depois disso, o versículo 8 diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: o que você fez? Foi isso que está escrito? Que pecado você cometeu? Não. A pergunta do Senhor para o homem foi: onde você está? Por que Deus pergunta onde você está, se Deus é onisciente e sabe de todas as coisas? Por que Deus pergunta onde você está, se Deus está vendo atrás da árvore ali, Adão, escondido? Por que Deus pergunta onde você está? Porque eu te coloquei numa posição de justiça, e você não está mais nessa posição de justiça. Eu te coloquei numa posição de santo, e você não está mais nessa posição. Eu te coloquei numa posição de inculpável e aceito diante de mim, mas você não está mais nessa posição. Onde você está? É a pergunta de Deus. E a primeira menção de medo é no versículo 10. Na teologia nós temos essa ênfase de que a primeira menção é super importante para o entendimento de um assunto bíblico. E a primeira menção de medo é: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Não foi medo do diabo, não foi medo de Satanás, não foi medo de uma tempestade, não foi medo de uma luta, de uma adversidade, foi medo de Deus. Isso é forte ou não é forte? A primeira menção de medo da Bíblia é medo de Deus. Essa é a artimanha de Satanás: tirar você do centro e relacionamento que você tem com Deus. Essa é a artimanha de Satanás: dizer que você é merecedor do inferno.
E se você olhar para você, você vai ver que você é merecedor do inferno. Mas se você olhar para Cristo, você vai ver que nele você tem direito a reinar com Cristo na eternidade. Porque Ele é santo, Ele é inculpável, Ele é perfeito, Ele é aceito diante de Deus. E nele nós temos vida eterna. A primeira menção de medo da Bíblia é medo de Deus. E é assim que muitos crentes vivem hoje. Falham, erram e têm medo de Deus. A minha vida dá errado assim porque é por causa de Deus. Deus viu o que eu fiz. Deus sabe o que eu falei. Deus sabe que naquele dia eu fiz isso. Então a minha vida está assim mesmo. É porque Deus quer que a minha vida vive assim mesmo. Mas essa é uma mentira de Satanás. A verdade de Deus para você hoje aqui é que você não vive mais por você, mas você vive por causa de Jesus. E nele você tem acesso a todas as bênçãos de Deus nas regiões celestiais. Por isso sai desse mimimi. Sai dessa introspecção, para de olhar para você, para de olhar para o que você faz e começa a olhar para Jesus, começa a olhar para o que Jesus fez, começa a olhar para a obra da cruz, que você vai ter justiça, paz, alegria no Espírito Santo e vida eterna com Deus. Isso é reinar em vida, é olhar para Jesus, é ver que nós estávamos destinados à morte, destinados à perdição eterna, mas Deus nos amou tanto, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que olha para Jesus, para todo aquele que crê em Jesus, para todo aquele que olha para a obra da cruz e diz, essa obra da cruz eu aceito, eu acredito, eu tenho certeza que é para mim, para que todo aquele que olhe e veja que em Jesus há salvação, ele não pereça, mas ele tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, que te conheçam, ó Deus Pai, e a Jesus Cristo a quem te enviaste. A vida eterna é conhecer Jesus. Você pode e deve começar a desfrutar da vida eterna aqui e agora. Eu vivo aqui sofrendo, vivo aqui mendigando, eu vivo aqui na miséria, mas eu sei que lá no céu há um lugar preparado para mim, mas eu sei que eu vou, lá no céu um dia eu vou ter um cantinho. Sai dessa mente miserável, para com essa mente miserável hoje, porque Deus, Ele deu Jesus para que você reinasse em vida, para que você desfrutasse de vida eterna aqui, agora. Então sai dessa posição de coitado e começa a olhar para Jesus, dizendo, nele eu tenho acesso a todas as bênçãos de Deus, todas, aleluias. Vidas estão sendo transformadas hoje nessa noite, histórias estão sendo mudadas hoje nesse momento, mas para isso acontecer você tem que ir para o segundo ponto. Romanos 5,17, volta lá para nós, amado. Romanos 5,17. Aleluias. Primeiro ponto nós falamos, receber a abundância da graça. Mas o segundo ponto que é o mais difícil, e o dom da justiça. O dom da justiça. Quem aqui é justo diante de Deus, levanta a mão. Amém. 1, 2 mãos levantadas. Amém. Mas essa é uma pergunta um pouco difícil de engolir, porque quando nós ouvimos uma pergunta nesse sentido, nós já olhamos para nós, nós já olhamos para o nosso histórico de vida e dizemos, eu não sou justo. Mas de forma nenhuma eu sou justo. Eu não sou justo porque eu tenho uma vida, às vezes até eu vou na igreja, até nasci na igreja, mas eu dei muitas mancadas na minha vida. Então eu não sou justo diante de Deus. E olhando para você mesmo, não tem como nos auto-justificarmos. Só que para reinar em vida, tem que receber o dom da justiça. O que é dom? Dom é uma dádiva gratuita de Deus. Ele te deu o dom da justiça.
o que é isso. O que é o dom da justiça? Eu quero ler com vocês o que é o dom da justiça. 2 Coríntios. 2 Coríntios. Hoje tem bastante Bíblia, irmãos, para nós. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Esse texto é maravilhoso. O que é o dom da justiça? Como que acontece o dom da justiça? A resposta está aqui. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não é por causa de você, é por causa de Jesus. Deus te deu o dom da justiça através da obra de Cristo Jesus na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado. Primeiro ponto, porque Jesus não é de semente humana, Jesus é de semente divina. Foi o Espírito Santo que concebeu Jesus. Então a sua raiz já não é pecaminosa. Ele não conheceu o pecado. Ele não pecou na sua vida. Jamais pecou. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, Deus o fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós. Você sabe o que é isso? É o Deus amou o mundo de tal maneira que não só deu seu filho para a morte, mas deu seu filho para ser pecado por nós. Na cruz do Calvário, Jesus só pode morrer porque ele recebeu todos os nossos pecados. Por isso que ele morreu. Senão ele não morreria. Mas porque ele recebeu todos os nossos pecados, ele respira o último suspiro e diz: Pai, tetelestai, está consumado. O que está consumado? Isso na cultura judaica, consumado, tetelestai, era colocado num presídio vazio. Quando o bandido saía e cumpria toda a sua pena, vinha o carcereiro e pregava na cela uma placa escrito tetelestai, está pago. Todas as transgressões dele, ele já pagou. Então agora essa plaquinha está mostrando que ele tem liberdade novamente. O que Jesus bradou do céu dizendo está pago, está consumado. Ele disse: está vendo todos os pecados da raça humana? Antes de mim e depois de mim, eu paguei o alto preço por eles. Está consumado. Entrega o seu espírito e morre. Porque Deus o fez pecado por nós. Aqui que está a parte difícil da gente alcançar. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justo diante de Deus. Nunca mais pense que você não é justo diante de Deus, porque a obra de Cristo Jesus é eterna, é completa, não há falha, não há manchas, não há lacunas. Ele pagou todos os nossos pecados e transgressões. Só basta você aceitar o perdão de Deus e declarar: eu sou justo diante de Deus por causa de Cristo Jesus. Aleluias. Voltando para Romanos 5,17. Quando eu consigo aceitar a graça, quando eu consigo aceitar a abundância da graça, essa graça impressionante, essa graça maravilhosa, quando eu consigo desfrutar desse amor de Deus incrível, quando eu consigo não olhar para o que eu faço, mas olhar para o que Ele fez, quando eu consigo desfrutar e receber a abundância da graça, quando eu consigo aceitar o dom da justiça e receber o dom da justiça, eu reino em vida. Eu reino em vida. Eu olho para a enfermidade e digo: enfermidade, foge daqui. Enfermidade, some. O meu corpo não é templo de enfermidade, o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então some da minha vida, porque eu estou em Jesus e nele não há nenhuma falha, nenhuma mancha, nenhuma mácula.
Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por causa dessa palavra? Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Em Jesus. É por causa dele, é por ele, é dele, por ele, para ele, são todas as coisas, é por causa de Jesus. Eu vou ler mais um texto com vocês. Aleluia. Em 1 João. Aleluia. 4:17. Romanos 5:17, 1 João 4:17. Olha só que tremendo esse texto. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, porque assim como Ele é, também nós somos nesse mundo. Assim como Jesus é, você também é nesse mundo. Por isso tenha confiança diante de Deus, porque não tem mais nada a ver com você, tem a ver com Jesus. Deus não olha mais para você, Deus olha para Jesus. Você está revestido de Cristo Jesus, amém? Você está revestido de Cristo Jesus, amém? A palavra de Deus é maravilhosa e tudo é interligado. Então a gente vai voltar para Gênesis 3. Gênesis 3. O 10 diz: ouvi teus passos e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Olha que maravilhoso isso. Presta atenção aqui em mim. Quando os olhos deles se abrem, quando os olhos de Eva, quando os olhos de Adão se abrem, eles percebem que estão nus. Eles percebem a sua nudez. Eles percebem o quão frágeis e quão falhos estão e são diante de Deus. Então, o comer do fruto, o abrir os olhos, não é para o conhecimento do bem e do mal, mas é para o pecado, para a fragilidade humana. Então eles olham e veem que estão nus. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Aí segue aqui toda a descrição desse texto que você já conhece, onde o homem joga para Eva, Eva joga para a serpente. Aí Deus vem, aplica a sentença para a serpente, aplica a sentença para Eva, aplica a sentença para Adão. E aí chega um momento crítico, dramático, que é a expulsão do homem e a mulher do jardim de Deus. É onde Deus expulsa os dois do lugar de relacionamento. Só que o que não é muito falado, o que não é muito recitado e pregado, mas faz toda a diferença para você entender, 1 João 4,17, está aqui, ó. Versículo 21. Imagina aquele clima tenso, né? Aquele clima tenso, o homem e a mulher acabou de pecar, acabou de errar. Parece que Deus está irado, não parece? Sempre nós tivemos a ideia de que Deus estava irado. Sempre nós tivemos a ideia que Deus pegou e deu um pontapé nos dois. Foge do jardim porque vocês são pecadores. Saem da minha presença logo. Porque eu mandei vocês fazer uma coisa, vocês não fizeram. Mas o 21 nos mostra que não foi assim. Não foi com ira, mas foi com amor. Deus expulsou os dois com amor. Poxa, mas como assim, irmão? Você está ficando louco. Lugar de relacionamento, o jardim do Éden, Deus expulsou os dois com amor. Lógico. Deus é justo, amém? Vocês creem que Deus é justo? Então o homem desobedeceu. O que Deus, por ser justo, deveria fazer? Acabar. Eu encerro com o homem aqui.
É os primeiros mesmo, né? É os primeiros, eu pego, mato os dois, acabo com a raça dos dois e faço um novo homem e uma nova mulher. Ponto final. Mas por Deus amá-los, por Deus amar a mim e a você, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu o homem. As mulheres que estão aqui, você já brincou de boneca? Você já vestiu uma boneca? Por acaso você vestiu ela com raiva? Deixa eu te vestir, bonequinha. Não, você não merece ser vestido, mas eu vou te vestir. Você veste a boneca com carinho, com cuidado, como se ela fosse tua filha, não é verdade? Então imagina que o Senhor Deus, todo aquele clima tenso, Ele fala, não, pera. Deixa eu fazer um sacrifício aqui. Deixa eu fazer um sacrifício aqui por vocês. E vocês já vão sair, tá? Deus vai lá e mata um animal. Sacrifica o animal. Prepara com suas mãos uma roupa. E veste os dois. Olha que Deus de amor maravilhoso. Olha que Deus incrível em amor e misericordioso. Ele nos vestiu desde a fundação do mundo com um cordeiro que foi morto em nosso lugar. Era para Adão e Eva serem mortos. Era para eu e você não existir. Mas Deus deu o seu Filho desde a fundação do mundo. Por causa de mim e por causa de você. E o que você vê de Gênesis até os Evangelhos são sacrifícios. Como que você consegue olhar para Adão levando Isaac e não imaginar Jesus? E não imaginar Jesus? Tudo foi um apontamento para aquilo que já aconteceu, para o sacrifício que já foi feito lá no Éden. Jesus já foi entregue no Éden por minha causa, por sua causa. Então não deixe mais o diabo roubar a sua posição em Deus. Não deixe mais o diabo dizer que você é aquilo que você não é. Você é filho amado de Deus e justo diante dele. Amém? Glória a Deus. Eu já quero ir encaminhando já para o final e voltar para o texto que nós começamos. Aleluia. Eu falei que vai causar uma revolução na sua vida essa palavra. Você vai passar a reinar em vida. Jesus, ele admirava fé. Quando as pessoas tinham fé, Jesus parava tudo. Jesus parava tudo para atender as pessoas que tinham fé. Isso antes mesmo de Jesus ser conhecido. As pessoas tinham fé nele. Só de ouvir falar, Zaqueu subiu numa árvore só para ver Jesus. Só de ouvir falar, aquele cego, Bartimeu, clamou Jesus, só de ouvir falar. E você e eu que temos o Evangelho, temos a palavra de Deus, conhecemos a obra terminante de Cristo Jesus, como pode não termos fé? Como pode excluirmos Jesus do nosso convívio diário? Ele é a chave para você reinar em vida, para você ter uma vida transformada. Jesus é a chave. Jesus é a chave e a resposta que você precisa. Se você veio hoje aqui, nessa noite, dizendo, Deus fala comigo, eu preciso de uma resposta, Deus está falando com você nesse momento. A resposta para a tua vida é Jesus. Jesus. Nele você tem todas as bênçãos de Deus nas regiões celestiais com Cristo. Nele você tem. É Jesus a tua resposta. Versículo 4, que é o que eu acabei de falar e de ler com vocês em Gênesis. Porque Deus nos elegeu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Santos e irrepreensíveis aonde? Na presença dos nossos chefes? Santos e irrepreensíveis diante dos irmãos da igreja?
Santos e irrepreensíveis na nossa família? Não. Não. Você é santo e irrepreensível na presença dEle. É na presença de Deus que você é santo e irrepreensível. É na presença do Eterno que você é inculpável, que você é livre de culpa e de condenação. É na presença dEle. Por isso, nunca mais tenha medo de Deus. Nunca mais ache que Deus vai pesar a mão sobre você. Nunca mais ache que Deus vai trazer uma enfermidade para te afligir. Eu fico furioso, irmãos. Aquela ira, ireis, mas não pequeis. Eu fico no irado quase quando eu ouço as pessoas dizerem que Deus coloca enfermidade nos outros. Eu ouvi dizer esses dias que um irmão estava na cama e os irmãos chegaram para orar e falaram: você sabe por que você está aí, né? Que Deus quer um encontro com você. Isso é fácil de entender. Jesus disse assim: vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos? Quanto mais o teu Pai que é bom não dará aquilo que vocês pedirem? Aí, as pessoas dizem assim: ó, a enfermidade aí, foi Deus que colocou, viu? Só para você se alinhar. Você que é pai e mãe aqui, digamos que o teu filho não está mais olhando para você, não está mais conversando com você, só quer saber dos brinquedos dele agora. Aí você olha e fala assim, podendo, né? Eu vou colocar uma enfermidade nele. Eu vou colocar uma enfermidade no meu filho. Vou colocar um câncer nele. Só para ele ficar de cama, para que ele converse comigo de novo. Você que é pai e mãe, podendo, você faria isso? Por que você acha que Deus faz isso? Por que você acha que... Sabe por que você acha que Deus faz isso? Porque foi ensinado para você, porque foi falado para você que Deus é um Deus de dupla personalidade. Uma hora Ele está bom com você, outra hora não. Isso é excluir a cruz de Cristo. Se você está em Cristo, não há mais condenação. Romanos capítulo 5. Leia Romanos capítulo 5. Hoje você tem o dom da justificação e da reconciliação com Deus. Abre lá em Romanos 5 para nós, amado. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos o que com Deus? Paz com Deus. Paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Próximo. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Próximo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, seremos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Você entendeu? Que em Jesus você tem paz com Deus, em Jesus você é justificado diante de Deus, em Jesus você é irrepreensível e santo diante de Deus. É uma questão de posição. Em qual posição você está? Na posição daquele que quer, pelo seu esforço, alcançar as bênçãos de Deus? Na posição daquele que se vê sempre culpado? Na posição daquele que não desfruta de nada dessa vida, porque acha que Deus assim o quer? Ou você está na posição de justo, justificado por causa de Cristo Jesus? Ou você está na posição daquele que creu na obra de Cristo Jesus?
Ou você está na posição daquele que olha para Cristo e diz: por causa de Cristo, hoje eu posso reinar em vida? Então, sabe o que acontece? Eu olho para a enfermidade que vem, e a enfermidade vem mesmo. Acontece, porque no mundo teremos aflições. A graça não te exime de dificuldades e aflições. A graça, o Evangelho, não te deixa imune. Você entende? Não é uma bolha. Agora estou em Cristo, agora já era. Nada mais me acontece. Sabe o que a graça faz? Ela faz que em meio às dificuldades, você libere uma palavra de ordem. E o vento e o mar se acalmem. Jesus estava no barco quando veio a tempestade. Então a tempestade não tinha que vir se Jesus estava ali, não é verdade? Mas por que a tempestade veio mesmo Jesus estando no barco? Para que a glória de Deus fosse manifesta e a ordem de Jesus glorificasse ao Pai. Sabe por que as dificuldades vêm na tua vida? Para que o nome de Deus seja glorificado através delas. Para que você possa declarar Cristo Jesus e testemunhe do que Ele pode fazer. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às incertezas, declare quem você é em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Quando Lázaro morreu, eles disseram: mas Jesus, se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus disse: essa morte, isso não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que através dessa morte, Jesus glorificasse ao Pai, através de uma palavra de ordem. E qual é a palavra de ordem? Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai desse túmulo. Lázaro, vem para a vida. Qual é a dificuldade que você está vivendo? Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é a enfermidade que te assola? Declare uma palavra de ordem sobre essa enfermidade. Diga: eu estou em Cristo Jesus e Ele levou sobre si todas as enfermidades. Eu estou nele e Ele me deu acesso a todas as bênçãos de Deus. Então eu declaro agora transformação em nome de Jesus. E você vai ver um milagre acontecer. Aleluia. O milagre vai acontecer. Não tem dúvidas. Um último exemplo para terminar. Pastor, eu nem lembro, nem sei o horário direito, mas eu vou terminar agora. Último exemplo. Do esforço próprio e do tentar convencer Deus para a fé em Cristo Jesus. Na minha vida. Alguns anos atrás, eu sou casado há 7 anos, não parece, mas eu sou casado há 7 anos. E nós sempre fomos muito pés no chão com relação a dívidas. Sempre coloquei tudo no papel. Sempre fiz algo dentro das minhas condições com relação a dívidas. E a gente estava precisando de um carro. Hoje em dia carro é necessidade. E aí eu comecei a orar. Orei. Falava: Pai, me dá um carro. E eu orava: Pai, me dá um carro. Pai, eu preciso de um carro, Pai. Quando eu ia no mercado, que era mais ou menos 1 quilômetro de onde eu morava, a gente voltava com as sacolas de compra, chegava em casa, colocava as sacolas na mesa, e daí as nossas mãos assim vermelhas, e eu aquela oração de mendigo, né? Pai, olha as minhas mãos, Pai. Olha as minhas mãos, Pai, eu não aguento mais, eu preciso de um carro, Pai, eu preciso. Eu quero, e eu orava por um carro. E eu fazia fichas em lojas e não dava certo, e nada. E eu baixei um aplicativo no meu celular chamado Só Carrão. E eu via carro diariamente, umas 4 horas por dia eu ficava vendo carro. Estava andando na rua com a minha esposa e eu falava: esse carro aqui, ó, tá vendo? Modelo tal, ano tal, ele é flex. De tanto que eu via carro. E aí um dia eu recebi uma palavra como essa. Para não olhar mais para o teu esforço e para o que você faz, descansar em fé em Cristo Jesus e declarar:
Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que eu não vejo e a prova das coisas que eu espero. Eu falei, isso aqui é uma loucura. E eu peguei e excluí o aplicativo do meu celular. Excluí. E parei de ver carro e descansei meu coração. E daí a gente ia na academia, que era mais ou menos essa distância de 1 quilômetro também. E daí, indo na academia, quando eu saí da academia com a minha esposa, quando eu saí da porta da academia para fora, falei para ela, amor, coloca o cinto. Por isso que é bom ter uma esposa no mesmo propósito. Ela na hora, fez assim, ó. E eu falei, vamos. Coloquei meu cinto. Dei a partida e saí. Desde a academia, eu andei 1 quilômetro, eu e minha esposa, dirigindo o meu carro. Que louco, que maluco. Eu imagino as pessoas que viram, né? Eu ali bem assim na rua. Eu brinco que eu trocava de marcha. Não deveria, pastor, ter trocado de marcha. Deveria ter só acelerado. E eu ali, cheguei em casa, estacionei meu carro. Falei, amor, hoje Deus deu o nosso carro. Amados, uma semana depois eu entrei com meu carro na garagem. Sabe por quê? Porque eu descansei meu coração e agi por fé naquilo que já era meu. Eu pedia para Deus, Deus, eu quero um carro, e Deus estava me dizendo, você já tem, é só dizer, é só tomar posse, é só declarar, você já tem, você já é abençoado, você é a bênção dele, você é a bênção, você é a bênção de Deus, amém? Com esse testemunho, fique em pé agora. Aleluia. É um desafio diário. Quando eu estava mal naquele dia, e eu comecei a declarar que eu sou curado em Cristo, eu via, o Espírito Santo me mostrou, como se fosse uma guerra na minha mente, a alma e o espírito. Sabe o que Paulo diz em Gálatas? Que as coisas que eu quero fazer eu não faço, e as coisas ruins eu acabo praticando. Porque a alma luta contra o espírito, né? A carne, lá ele chama de carne, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Mas, se eu viver no espírito, de modo nenhum eu vou satisfazer os desejos da alma. Então, se vir adversidade, declare. Não é pensamento, é declaração. O mundo espiritual age por declarações. Fale em voz alta. Fale em voz alta. Eu declaro através de Cristo Jesus agora. Some situação adversa, some da minha vida. Mar, se acalma agora. Vento, se aquieta agora. Porque eu estou justificado diante de Jesus. Eu estou nele. Amém? Se veja agora nele. Imagine você agora, fecha os teus olhos. Imagine Jesus sentado agora, à direita de Deus. Imagine do teu jeito como é Jesus. Mas é para imaginar mesmo, não é ilustração de pregador. É para imaginar mesmo, porque a palavra diz que Jesus está sentado. A obra está pronta e por isso Jesus está sentado diante de Deus. Imagina você do lado de Jesus assentado. Tudo está consumado, tudo está pronto, está tudo resolvido. Mas sabe qual é o problema? Que nós não nos vemos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Nós nos vemos às vezes muito longe de Deus, muito longe dele. Porque eu pequei, porque eu errei. Eu olho para o meu pecado, eu olho para o meu erro. Quanto mais eu olho para o meu pecado, mais longe de Deus eu fico. Mas quanto mais eu olho para Cristo, mais eu me assemelho a Ele, mais eu me achego diante de Deus. Paulo diz assim: eu não corro como corre quem busca uma coroa perecível, mas eu prossigo para o meu alvo, e o meu alvo é Cristo. Aleluias. Faça de Cristo o teu alvo de vida hoje.
Coloque Jesus na tua história hoje. Ah, eu sou crente, mas tem muitos crentes por aí que nem citam o nome de Jesus. Tem muitas pregações por aí que nem se ouve falar o nome de Jesus. Mas faça de Jesus tudo na tua vida, e você vai ver o que Ele já fez por você sendo manifesto na tua história. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre você a revelação dessa palavra nessa noite. Não é uma noite comum para a tua história. E não olhe para mim, foi um pregador lá, não. Olhe para o Espírito Santo que mora dentro de você. O Espírito Santo quis falar isso comigo hoje, porque eu fiz uma oração hoje dizendo: Espírito Santo, vá diante de mim e fale. Espírito Santo, fale, porque eles são teus filhos, eles são teus ministros. Eles são ministros assim como eu. A única diferença é que eu estou ministrando aqui, nessa plataforma, mas você ministra na tua história. Você ministra na tua vida, nos teus familiares, nos teus amigos. Você é ministro de Deus. E Deus não quer ver você assim. Deus não quer ver você assim. Deus tem uma nova história para você hoje. Deixa eu orar por você. Pai, eu declaro agora a abundância da graça. Eu declaro agora o dom da justiça. Eu declaro agora sobre eles. Eu declaro a tua palavra, eu declaro a graça, eu declaro o evangelho sobre eles. Eu declaro que os teus filhos, assim como eu, estamos em ti, Jesus. Eu declaro, ó Pai, que nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem as adversidades, nada pode nos separar do teu amor, Jesus. Eu declaro, Pai, que nós estamos justificados diante de ti pelo teu sangue. Eu declaro que nós estamos debaixo da nova aliança, e debaixo da nova aliança não há culpa, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu declaro, Pai, que nova história, nova vida, novos projetos, novos sonhos estão começando a submergir hoje aqui. Lázaros estão saindo dos túmulos agora pela palavra do Evangelho. Lázaros estão saindo da morte para a vida a partir de hoje. E novas histórias estão sendo escritas, não porque eu estou falando, mas porque a tua palavra declara isso a nosso respeito. E nós estamos tomando posse dessa palavra. Por isso agora eu oro por revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga agora comigo bem forte: eu aceito. Diga mais uma vez: eu aceito a abundante graça. Eu aceito o dom da justiça. E eu vou, a partir de hoje, reinar em vida. Aplauda Jesus, confirmando essa palavra, em nome de Jesus. Aleluia.